Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida carente, necessitada, fraca, falha, pequenina diante do Senhor. E eu peço, Deus, a tua ajuda. Pois novamente aqui eu estou, Deus, diante de vidas preciosas. Diante de homens, mulheres e crianças que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo, meu Deus, eu não estou em um lugar qualquer. Eu estou atrás de um púlpito de uma igreja. Por isso, Deus, eu peço a tua ajuda, me ajude, Senhor, a proclamar esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, livro, na verdade, carta do apóstolo Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Lá no final da Bíblia tem um livro de Apocalipse. A página antes do livro do Apocalipse é a epístola, a carta do apóstolo Judas. É uma carta curta, tem apenas 25 versículos. Capítulo único, 25 versículos, mas por estar na palavra de Deus tem uma revelação poderosa. Carta do apóstolo Judas. E o versículo, meus irmãos, é o versículo 9. Amém? Amém, Deus. Assim está escrito. Carta do apóstolo Judas, versículo 9. Capítulo único, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você, Satanás. O Senhor repreenda você. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse curto versículo me faz ter o seguinte questionamento reflexivo. Preste bem atenção. Se o diabo, meus irmãos, fez questão do corpo morto de Moisés, que já era um defunto, era só o corpo de Moisés que estava ali, a alma não estava, o espírito não estava, era o corpo morto, a terra ia comer. Se o diabo fez questão do corpo daquele homem que já estava morto, quanto mais da minha vida e da sua vida. Quanto mais de nós que estamos vivos. E outra, quanto mais de nós que estamos aqui na igreja. E se nós estamos aqui na igreja, nós queremos andar com Deus, nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Amém? Entregamos? Amém, Deus. Amém. Se Satanás fez questão do corpo morto de Moisés, que o coração já não batia, que o sangue já não mais circulava pelas veias, se Satanás fez questão do corpo daquele homem, meus irmãos, quanto mais das nossas vidas, na presença do Senhor. Ah, meus irmãos, pode ter certeza, com mais fúria, com muito mais fúria, Satanás se levanta contra a minha vida e contra a sua vida. Pode ter certeza disso. É por isso que o apóstolo Pedro, em sua epístola, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro nos revela o seguinte: sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro recebe uma confirmação do Espírito Santo a respeito disso que eu estou falando. Satanás anda ao nosso derredor. Os demônios andam ao nosso derredor, esperando, meus irmãos, a mínima brecha para nos atacar, para nos destruir. Porque, meus irmãos, se o próprio Satanás em pessoa, quis o corpo de Moisés, que já estava morto, repito, quanto mais a minha vida e a sua vida, cheios da vida de Deus, cheios da vida que é o Espírito Santo de Deus, sim, com mais fúria, com mais ódio,
rugindo como um leão faminto, Satanás vai andar ao nosso derredor com seus demônios para tentar destruir a nossa vida, para tentar afastar a nossa vida da presença do Senhor. Porém, meus irmãos, louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Porque, meus irmãos, pense comigo. Satanás fez questão do corpo de Moisés, não fez? Fez. Mas Deus também fez. Deus também fez questão do corpo de Moisés e enviou, meus irmãos, um arcanjo. Não foi um anjo simples, vamos assim dizer. Deus designou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés, que já estava morto. Logo, meus irmãos, é inevitável também não fazer o seguinte raciocínio: se Deus se importou com o corpo morto de Moisés, a ponto de ter enviado um arcanjo de guerra, quanto mais em favor da minha vida e da sua vida, aí é que Deus se importa, meus irmãos. Aleluia. Nós que estamos aqui nessa noite, nós que nessa noite nos colocamos aqui em oração durante 30, 40 minutos, clamando e orando, nós que nos levantamos nessa oração cantando um hino de vitória. Aleluia. Se Deus se importou com o corpo morto de Moisés, a ponto de ter enviado um anjo para defender o corpo morto de Moisés, quanto mais, meus irmãos, a minha vida e a sua vida, quanto mais nós que consagramos o nosso viver ao Senhor Jesus, acredite, Deus irá nos proteger, Deus irá nos guardar, Deus irá nos livrar das mãos imundas do maligno. É por isso que lá no Salmo 34, versículo 7, está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que se rende ao Senhor, todo homem, toda mulher, toda criança que consagra a vida, que decide viver uma vida na presença de Deus, este homem, esta mulher, essa criança, recebe a companhia de anjos enviados por Deus para guardar, para nos livrar, para nos proteger. É o que Deus faz, meus irmãos, com todo aquele que o teme, porque Deus se importa com a nossa vida. Deus se importa com o nosso respirar, Deus se importa com as batidas do nosso coração, Deus se importa com os seus filhos, porque Deus é Pai. Aleluia. O Salmo 91, versículos 10 e 11: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Deus dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus momentos. Aleluia! Aleluia. Da mesma forma que Deus ordenou o arcanjo Miguel para proteger o corpo morto de Moisés, nós, os que vivemos na presença dele, nós também somos guardados e protegidos pelos anjos do Senhor, enviados por ele para nos guardar, para nos proteger. Aleluia. Mas, meus irmãos, nós não somente recebemos de Deus a proteção dos anjos, nós também recebemos de Deus poder e autoridade para guerrear contra Satanás. Da mesma forma, meus irmãos, que o arcanjo Miguel abriu a boca para dizer: Satanás, o Senhor te repreenda, nós também podemos fazer isso, meus irmãos. Nós também podemos fazer isso, não na força do nosso braço, não na força da nossa voz. Meus irmãos, vocês sabiam que não é necessário gritar para expulsar demônios? Vocês sabiam disso? Geralmente nós, pastores, ou qualquer um de vocês, nós podemos até gritar por uma fraqueza, né? Por acreditar que é na força da nossa voz que o nome de Jesus vai sair com mais força. Não, meus irmãos, não é com mais força, tem que ser com fé. Tem que ser com fé. A fé de um homem, a fé de uma mulher, não é medida no tanto que ele grita, mas é no tanto que ele confia, é no tanto que ela se rende, é no tanto que ele e ela se prostra aos pés do Senhor. Glória a Deus.
Não há nenhuma necessidade de expulsar demônios aos gritos. Basta abrir a boca e proclamar. Mesmo com esse tom de voz que aqui eu estou pregando, o Senhor te repreenda, Satanás. E pode ter certeza que Satanás e seus demônios obedecem. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? O arcanjo Miguel é um valente, é um guerreiro. A palavra de Deus diz que na guerra que aconteceu lá no céu, Satanás e seus demônios levantaram ali uma rebelião. O arcanjo Miguel e os seus anjos guerrearam contra Satanás. E pode ter certeza, com espadas e escudos espirituais. Mas nessa ocasião aqui, em Judas, versículo 9, nessa ocasião aqui, por mais que Miguel tivesse espada e escudo, ele abriu a boca para proclamar uma repreensão. O Senhor te repreenda, Satanás. E sabe por quê? Para que nós venhamos entender que é o nome de Jesus que tem poder. É o nome do Senhor que tem poder. Não existe nesse mundo espada, não existe nesse mundo escudo de ferro, de bronze. O exército mais poderoso do mundo é o exército dos Estados Unidos. Eles não têm poder nenhum contra Satanás. Porém, o nome de Jesus, proclamado, emanando da boca de um homem e de uma mulher de oração. Ah, meus irmãos, um homem e uma mulher de oração, quando abre a boca para dizer, em nome de Jesus está repreendido Satanás. O impacto, meus irmãos, dessa proclamação nos peitos de Satanás é mais potente do que uma bomba atômica, infinitamente mais potente. Aleluia, Deus. A palavra tem poder. O nome de Jesus Cristo tem poder. E não bastasse já termos os anjos, não bastasse já termos ao nosso redor um acampamento de anjos. Jesus Cristo diz para mim e para você: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre toda a força do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aleluia. Porém, meus irmãos, temos que entender isso. O acampar dos anjos ao nosso redor, o anjo do Senhor nos defendendo, poder e autoridade para abrir a boca no nome de Jesus e guerrear contra Satanás, é consequência da minha vida e da sua vida de joelhos, orando, clamando e buscando a face do Senhor. A oração é o treinamento para a guerra. A oração é o adestrar das nossas mãos para segurar a espada e o escudo. A oração coloca brasas vivas no nosso ser, a ponto de emanarmos fogo quando abrimos a boca para orar. Sem vida de oração, sem vida de rendição, sem vida de obediência à palavra do Senhor, mesmo que venhamos abrir a nossa boca contra Satanás, derrotados e humilhados seremos. Mas se a nossa vida estiver em constante quebrantamento, em constante arrependimento, abandonando o pecado, obedecendo a palavra de Deus, orando, se revestindo do Senhor e da força do poder dele, acredite, nós venceremos Satanás. E esse leão maldito, esse leão faminto chamado Satanás e seus demônios, continuarão nos rodeando. Meus irmãos, não há nenhum problema em Satanás nos rodear. Eu já disse isso aqui muitas vezes, que continue nos rodeando, que fique com as pernas finas de tanto andar ao nosso redor, que continue, que fique assim, não há nenhum problema, meus irmãos, se Satanás está ao nosso derredor, rugindo como um leão, não há nenhum problema nisso. O problema é quando ele sai do nosso derredor e fica do nosso lado. O problema está aí. O problema não é Satanás andando ao nosso derredor. O problema é você olhar para o lado e dar de cara com as forças do diabo. Significa que ele conseguiu se aproximar da sua vida e você está em maus lençóis. Que ele continue ao nosso derredor. Que ele continue. Mas Satanás só vai continuar ao nosso derredor se ele olhar para nós e ver ao nosso redor anjos do Senhor acampando ao nosso redor.
Satanás só vai continuar andando ao nosso derredor se ele olhar para nós e enxergar um homem e uma mulher, labareda de fogo, fogo este alimentado pela oração. Satanás só vai continuar andando ao nosso derredor, rugindo como um leão faminto, mas somente ao nosso derredor, se olhar para a minha vida e para a sua vida, e enxergar um homem, uma mulher, obediente à palavra do Deus vivo. Aleluia, Deus. Que sejamos esse homem, que sejamos essa mulher, lavaderas de fogo, homens e mulheres de oração, obedientes à palavra do Deus vivo, preparados para a batalha, preparados para a guerra, não pela força, não pela violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém?